Eletroestética facial. Alta frequência. A aplicação é feita por meio de eletrodos de vidro conectados a um porta-eletrodo. Os eletrodos contêm em seu interior ar rarefeito ou um gás. A passagem da corrente provoca dois efeitos. Primeiro, uma ionização das moléculas de gás, que resulta na formação de faíscas eletromagnéticas de alta frequência, tornando o eletrodo fluorescente. E segundo, a formação de ozônio, que tem a ação bactericida, anti-inflamatória e antimicrobiana. Alguns parâmetros devem ser levados em conta. O tempo. Embora ainda não padronizado, o tempo de aplicação em toda a região da face ou da cabeça dura em média de 3 a 5 minutos, podendo chegar a 10 minutos. Intensidade. Busca-se o máximo de faiscamento e ou luminosidade do eletrodo, dependendo, é claro, da tolerância do cliente. A aplicação do eletrodo é feita diretamente sobre a área a ser tratada ou sob uma gaze, mantendo-se o contato direto entre o eletrodo e a pele. A aplicação à distância ou faiscamento. O eletrodo é mantido a alguns milímetros da pele. Entre o eletrodo e a pele, formam-se faíscas causadas pela grande diferença de potencial. O eletrodo mais utilizado nesse tipo de aplicação é o fulgurador. Aplicação indireta ou saturação. Utiliza-se um eletrodo saturador. A pessoa a ser tratada segura o eletrodo com as mãos e o profissional faz manobras de pinçamento na face do cliente. A ação da corrente de alta frequência ocorre entre a pele do profissional e a pele do cliente. Vapor de ozônio. Este aparelho, que realiza a evaporação da água, que associado ao calor e ao ozônio, destina-se à nutrição, emoliência, aumento da permeação de produtos e ação desinfetante. Os parâmetros que devemos observar são: tempo de aplicação. Em pele seca, de 10 a 15 minutos. Já em pele oleosa, até 7 minutos. Modo de aplicação. Coloque água no reservatório conforme a especificação do nível de cada aparelho e feche bem a tampa. Redirecione o braço e o bocal para a parede e ligue a saída de vapor do aparelho. É necessário um tempo em torno de 4 minutos para atingir a temperatura de ebulição. Somente depois que o aparelho começar a soltar o vapor, vire o bocal em direção à face do cliente e ligue o ozônio. Iontoforese. A iontoforese consiste na aplicação da corrente galvânica para aumentar a introdução de substâncias ionizáveis na pele. Uso de eletrodos dinâmicos, ou rolo. Esta forma de aplicação utiliza o eletrodo rolo como eletrodo ativo. Para a função de galvanismo, o meio de acoplamento utilizado pode ser na forma de gel à base de água, o mais indicado, ou qualquer recurso que mantenha o local umedecido durante a aplicação. Para fechar o circuito elétrico, é necessária a utilização de um eletrodo dispersível, geralmente de forma de placa, aplicado sobre a região escapular ou o bastão, que o cliente segura com suas mãos. Uso de eletrodos estáticos. Esta forma de aplicação utiliza geralmente eletrodos do tipo borracha de silicone com gel à base de água ou contendo princípios ativos. Não é muito aplicada na face, pois tende a causar mais queimaduras. Parâmetros a serem observados. Polaridade do eletrodo ativo. No caso do galvanismo, depende das características do polo que se quer utilizar. Na iontoforese, depende da polaridade da substância que se quer ionizar. Dose: 0,05 a 0,1 mA por centímetro quadrado da área do eletrodo. Geralmente na face, com a aplicação do eletrodo móvel ou rolo, a intensidade recomendada varia de 0,1 mA até 2,0 mA. Tempo, em média de 5 a 10 minutos. Desencruste. Este é um procedimento que utiliza a ação de corrente galvânica com o objetivo de retirar o excesso de sebo das peles muito seborreicas. Utiliza-se como eletrodo ativo o tipo gancho ou jacaré, envolvido em algodão, embebido em uma solução desencrustante. O desencruste pode ser feito de duas formas de acordo com a polaridade do eletrodo ativo. Polaridade negativa. O sódio eletrolizado entra em contato com o sebo da pele e os íons de sódio, juntamente com o sebo, são atraídos pelo eletrodo, fixando-se ao algodão. Polaridade positiva. O sódio eletrolizado sofre primeiro uma repulsão pelo eletrodo positivo, penetrando de forma eficaz a pele. Posteriormente, inverte-se a polaridade da corrente para a negativa, e esta passa a atrair o sódio, juntamente com o sebo agregado. Eletrolifting.
Técnica invasiva, porém muito superficial, que utiliza a corrente contínua com baixa frequência e intensidade, com a finalidade de produzir um levantamento da pele e estruturas adjacentes, atenuando rugas e linhas de expressão. Técnicas de aplicação. Lembre-se que antes da aplicação, deve-se higienizar o local de aplicação e a agulha com álcool 70 graus. Deslizamento da agulha dentro do canal da ruga. Neste caso, a agulha deslizada em posição levemente inclinada no canal da ruga. Punturação. A agulha é inserida na pele em ângulo de 45 graus. Em seguida, a pele é elevada por cerca de 3 a 5 segundos e retirada. Deve-se evitar deixar espaços entre as punturações. Escarificação. Método de deslizamento da agulha dentro do canal da ruga, mas com a agulha posicionada a 90 graus com a superfície da pele. No caso da intensidade, recomenda-se o uso da máxima intensidade tolerada, em média, varia de 150 a 200 microamperes. Microcorrentes. Utiliza correntes elétricas com parâmetros de intensidade na faixa dos microamperes, que promovem redução ou eliminação da dor, aceleração do processo curativo e de reparo tecidual. Na pele atuam no metabolismo celular, ativando o intercâmbio de nutrientes e elevando a produção de ATP. Técnicas de aplicação. Através de eletrodos fixos, borracha de silicone, autoadesivos ou metálicos. Ou através de eletrodos tipo sonda ou caneta. Parâmetros. Frequência, em torno de 100 a 200 Hz. Intensidade. Varia de 100 a 500 microamperes. Alguns estudos recomendam o uso geralmente de 80 a 100 microamperes na maioria das infecções estéticas. Microdermoabrasão. Técnica de esfoliação não cirúrgica, que pode ser controlada e executada de forma não invasiva, tendo ação superficial. A microdermoabrasão pode ser aplicada através de dois tipos de equipamentos, cujas técnicas são denominadas peeling de diamante e peeling de cristal. Peeling de cristal utiliza microcristais quimicamente inertes, os quais são jateados sobre a pele, através de uma pressão assistida. A pele deve estar previamente higienizada, limpa e seca, sem maquiagem, hidratantes ou filtros solares. Não há parâmetro de tempo de aplicação, este geralmente definido pela hiperemia causada durante a aplicação. A esfoliação causada pelo peeling de cristal é controlada por velocidade do deslizamento da ponteira da cânula. Quanto mais lento, maior a esfoliação, estando o equipamento no ajuste máximo, pois maior será a quantidade de grânulos jateados no mesmo local. Peeling de diamante. Este utiliza uma manopla ou caneta cuja extremidade associa-se a um disco diamantado, também chamado de ponteira diamantada. A aplicação é feita de modo semelhante à aplicação do peeling de cristal. Peeling ultrassônico. Técnica de esfoliação utilizando uma espátula metálica que emite vibração mecânica de pequena amplitude e alta frequência sobre a pele, promovendo a eliminação de células mortas da superfície cutânea. Aplicando a ponta da espátula. Esta tem ação esfoliante. Devemos pulverizar a superfície da pele com uma solução emoliente, soro fisiológico ou apenas água e, em seguida, aplicar a vibração mecânica por meio da ponta da espátula, a qual deve formar um ângulo de cerca de 45 graus com a superfície cutânea. O líquido é vaporizado em medida em que ocorre a aplicação. Esta promove micromassagem cutânea, além de favorecer a penetração de ativos cosméticos. Deve-se aplicar o cosmético sobre a pele e, em seguida, proceder à aplicação com a parte plana da espátula. Se o cosmético for ionizável, associa-se a corrente galvânica através da espátula como polo ativo e deve ser associado um eletrodo dispersivo. Radiofrequência não ablativa. Trata-se de um recurso de termoterapia que utiliza a ação das radiações eletromagnéticas para produzir aquecimento tecidual, que é o responsável pelos efeitos terapêuticos do tratamento. O objetivo é provocar aquecimento no tecido, atingindo a temperatura ideal de tratamento, dependendo do objetivo a ser alcançado. A aplicação é realizada com o posicionamento perpendicular da ponteira em relação à pele e deslizamentos ininterruptos por toda a área a ser tratada. Necessita de um meio de acoplamento que permita o deslizamento da manopla. A escolha do meio de acoplamento depende da recomendação de uso de cada fabricante.
podendo ser gel, óleo ou glicerina. A temperatura é monitorada através de um termômetro. Durante a aplicação, deve-se realizar movimentos em áreas pequenas até que se alcance a sensibilidade térmica desejada. A hiperemia é um indicativo de saturação da capacidade de refrigeração dos tecidos. Se o equipamento tiver uma potência elevada, deve-se fazer movimentos mais rápidos e aumentar a área de tratamento. Em equipamentos com potência baixa, o movimento deve ser mais lento até que se atinja a temperatura de tratamento desejada.